só uma, que vamos trazer aqui, eu vi, não tem o nome de quem fez a pergunta, então eu vou falar. Batismo perdoa pecado? Os pecados são perdoados só até o batismo? Essa é a pergunta, não sei o que é, mas esse é o pensamento quase geral do nosso meio, de que o batismo é onde os nossos pecados ficam sepultados. Por mais que as águas representem figuramente, não literalmente, figuramente, o sepultamento e o renascimento, aquilo é figura, não está acontecendo de forma literal. Nenhuma água do mundo, nem toda a água do mar, tem poder de perdoar pecado. Você pode batizar, não tendo crido em Jesus, não tendo entendido qual é a proposta do Evangelho. Ele disse em Lucas 9, verso 23, que se nós quisermos segui-lo, devemos primeiro renunciar ou negar-se a nós mesmos, depois tomar a sua cruz diariamente. Ele diz para nós, para mim, para você, tomar a cruz diariamente e depois então segui-lo. O primeiro passo nunca é batismo, o primeiro passo é crer, mas o crer ele abarca a ideia de compreender também o que é o sacrifício de Jesus, porque ele era tão exigido, tão necessário, e sem ele não haveria a viabilidade da salvação. Compreender o sacrifício é o primeiro passo, para depois negarmos a nós mesmos e tomar a nossa cruz diariamente. Qual é o processo de crer? É entender o porquê que Cristo veio e o que é que ele tinha que pagar. A demanda da justiça de Deus não poderia perdoar ninguém se não fosse reparado o mal que Adão cometeu no jardim do Éden. Se os irmãos considerarem, Adão é o único homem criado pelas mãos de Deus. Nós nascemos da criação. Adão é onde recebeu a mão de Deus, formando ali o boneco e soprando a vida. Adão, em suma, era para ser um homem perfeito, só que ele tinha a liberdade de escolher de obedecer a Deus ou não. Escolheu desobedecer. Porém, quando o primeiro homem morre, o Senhor disse a ele: se comer esse fruto, certamente morrerá. A morte não é acabar o fôlego na mesma hora. A morte seria o desligamento de Adão com Deus. Assim que ele pecou, ele foi desligado de Deus e ele passou então a morrer. Adão é um homem feito pela mão de Deus, sem a interferência do homem, sem o pecado do homem. Jesus Cristo obedece o mesmo critério. Até você vai encontrar na Bíblia chamando Adão de primeiro Adão e Cristo de segundo Adão. Por quê? Porque os dois foram criados a partir da vontade de Deus, sem a interferência do homem e sem herdar o pecado. Então, como o primeiro que pecou contra Deus era um ser criado por Deus e perfeito, o segundo, para a reparação daquilo, precisava então subir no madeiro e pagar essa dívida, sendo coigual a Adão, não sendo falho como Adão, mas criado por Deus como Adão. Então o primeiro foi criado e o segundo Deus gerou de suas entranhas como um filho. Bom, o pecado só pode ser perdoado quando eu reconheço em Jesus a única justiça suficiente para cobrir os meus pecados. Então o melhor homem, veja bem, o melhor homem nascido de mulher pode ser um homem justo, reto, íntegro, homem trabalhador, doador, pai de família, honestíssimo. Se esse camarada vier a morrer sem ter crido em Jesus Cristo, vocês acham que ele seria salvo? Um homem bom, justo, honesto, reto, tem poder de ser salvo? Não, ele não pode ser salvo se não reconhecer em Cristo a natureza da salvação. Então, buscar no Senhor Jesus o perdão das nossas almas não é ir ao batismo. Tem muita gente que vai sair de casa e assistir o batismo, não compreende o Evangelho, porque o Evangelho é pregado de uma maneira muito fora daquilo que deveria.
Então o anúncio do púlpito é: olha, vem para perdão dos teus pecados e para salvar a tua alma. Você entendeu que nesse momento você não está levantando o banco porque você amou a Deus sobre todas as coisas, e sim porque você quer livrar a tua alma de uma condenação eterna? Deixou de ser um propósito superior e voltou para o teu umbigo. Você quer livrar você mesmo de uma condenação eterna. Isso nem de longe é amar a Deus sobre todas as coisas. Você está amando a si mesmo em primeiro plano. Você quer livrar ao final da tua vida ser condenado no inferno. Então, o perdão do pecado mediante o batismo, ele não é possível só pelo ato de batizar. Descer nas águas e levantar não me lava e não me perdoa. Eu preciso ter compreendido a ação de Jesus Cristo na cruz, que cessou, pagou a dívida que Deus exigia, e através da justiça de Cristo eu sou justificado, através da pureza de Cristo eu sou purificado, através da herança que Cristo recebeu, eu recebo herança. Para vocês terem uma ideia, a sexta frase que Jesus falou na cruz, que é está consumado, a palavra no grego ali significa tetelestai. Tetelestai tinha no grego 3 sentidos. O primeiro é cumprir a tarefa que me foi dada. Algum empregador pegava o empregado, passava uma tarefa, no final do dia, a tarefa cumprida, o empregado recebia um selo escrito tetelestai, cumpriu a tarefa. O segundo, quitação de dívida. Tinha uma dívida grande, você pagava essa dívida no cartório, recebia um selo de quitação de dívida com o carinho tetelestai. E também quando você comprava uma herdade, uma propriedade que você adquiria, recebia o certificado, a escritura, recebia então um carinho tetelestai. Quando Jesus disse está consumado na cruz, ele disse: a missão que tu me deu eu realizei, a dívida deles eu paguei, e a propriedade, a herdade e a glória eu comprei. Então era isso que ele estava dizendo. Não sobrou para mim e para você nada para fazer, nada em absoluto. A única ação nossa é crer, mas o crer precisa compreender o que é o sacrifício de Jesus em sua totalidade e se debruçar em cima disso. Então o perdão dos pecados, ele vem a partir da ação de Cristo. A pergunta continua: olha, o pecado não é perdoado só até o batismo? A ideia da maioria é a seguinte: como a gente batiza e depois vive durante um grande tempo. Eu tenho 26 anos que eu batizei. Então, será que meu batismo zerou meus pecados lá e eu estou com 26 anos acumulando dívida de novo? Não, queridos, o batismo de Cristo, o perdão dos pecados cobre uma vida inteira, porque o nascido de Deus não vive na prática do pecado. O justo cai 7 vezes ele se levanta. Tem um trocadilhozinho. A maioria das pregações que prega que um justo cai 7 vezes, prega assim: e Deus o levantará 7 vezes. Não, se vocês forem à escritura, pode abrir e ler, está escrito o seguinte: que o próprio justo se levanta. Por quê? Porque ele decide não permanecer no pecado. Um homem transformado, uma mulher transformada, ainda que o pecado o seduza, ainda que ele tropece, ele não permanece, ele não aceita aquilo. Por quê? Porque ele tem medo de ir para o inferno? Não, porque ele não quer ofender a pessoa que o amou sem que ele o merecesse. Já que o cristão, quando pensa: olha, não vou pecar para não perder a vida eterna, presta bem atenção, esse caminho é um caminho de egoísmo. Você só está querendo não pagar o preço do pecado. Agora, quem realmente ama a Deus, ele não peca para não ofendê-lo, para não magoá-lo. Você está entendendo? Esse é o objetivo do cristão. Então, primeiro, o batismo não tem poder isoladamente de perdoar pecados. E alguém pode me perguntar: mas não é escrito, quem crer e for batizado será salvo? Sim, está aqui escrito. Mas depois ele dizendo o seguinte: quem não crer será condenado. Pode ver que o batismo ele vem após o crer. O processo, os passos é crer primeiro e batizar depois. Tem muita gente que batizou antes e não creu até o dia de hoje. Creu em um Jesus bom, Jesus misericordioso, Jesus que é amor, como a gente ouve muito. Ai, irmão, Deus é amor, Jesus é amor. Ele não é amor, Deus não é amor.
ele também é amor, mas ele também é justiça, também é fogo devorador. Você está entendendo? Ele não tem amizade com o pecado, nem com as tuas inclinações. Deus aceita eu como eu sou. Não, ele não me aceita, ele não te aceita, não aceitou nenhum de nós. E presta bem atenção, quando você entra na presença de Deus em uma oração, em uma comunhão, se ele ver você, ele não te aceita. Se ele ver eu, ele não me aceita. A diferença é que quem entra na presença dele é o Filho dele. Como eu porto o Espírito Santo e você também, quando entramos na presença do Pai, ele enxerga o Filho. Porque se ele enxergar eu, enxergar você, ele rejeita, ele recusa, porque a nossa natureza é inclinada ao mal até o dia de hoje. Eu ainda penso mal, ainda desejo mal, o meu olho ainda é mal, a minha boca ainda é má, meu coração ainda é mal, e tudo de bom que manifesta em mim não é meu, é dele. Logo eu não posso ter o mérito dele em mim para dizer me aceita na tua presença, porque é só ele que é bom, está entendendo? Então o batismo não tem poder de perdoar, faz parte do processo, é mandamento. Podendo, devemos batizar. O ladrão da cruz batizou? Não, mas ele encontrou a pessoa de Jesus ali. Então, para encerrar minha parte, se não explicar demais, batismo não é capaz de perdoar pecado de ninguém. Se você tem muitas famílias comentando isso até em um grupo, que às vezes o ente querido está moribundo em cima de uma cama, e muitos irmãos desesperadamente queriam ajeitar o batismo para que ele não morresse sem, com medo de ele perder. Às vezes até coagia o doente a batizar para que ele não perdesse a vida eterna, como se o batismo fosse o garantidor da vida eterna. Não, o crer em Jesus, o negar-se a si mesmo, o tomar a cruz diariamente é que vai te transformar num ser salvo. Então o gardinho do zambujeiro, que é você e eu, vai ser enxertado na videira. E no momento que a seiva, que é o Espírito Santo, começar a transformar o meu caráter e o teu caráter, aí sim a evidência de que fomos transformados numa nova criatura. E não vou nem tomar o pedacinho dos irmãos aqui, não é falar em línguas. Evidência de novas línguas não é sinal de conversão. Tem muita gente que fala em língua no batismo, recebe na vasca, mas ainda não compreendeu o Evangelho. Eu não vou explicar, senão vai ficar uma pregação de palavras aqui e vocês vão ficar bravos comigo. Mas veja bem, quando o Senhor deu um exemplo, aquele que vai edificar uma torre, primeiro não faz as contas para ver se consegue terminar, para que depois não passe alguém de olha, esse aí começou e não terminou. O Senhor estava falando do propósito do Evangelho e da salvação do pecador. Você vai vir me seguir? É esta a tua vontade? É esse teu objetivo? Faz as contas primeiro da tua renúncia, do que você vai ter que negar, do que você vai ter que transformar, porque eu não te aceito como você é, eu aceito como eu te transformo. Deus não me aceita, Deus não te aceita, mas aceita a pessoa dele em nós. Então batismo não salva, mas o Espírito Santo sim. Deus abençoe.